Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Olá, olá, um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega. Hoje, dia 13 de maio de 2025. E eu, Marcos, da comunidade Alfa e Ômega, estarei com você até as 9 horas, trazendo para você a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta terça-feira. Também o nosso terço da comunidade, onde nós estaremos rezando em oração, intercedendo. Por isso, junte aí no teu coração os teus pedidos de oração, onde junto queremos apresentá-los a Deus diante das nossas necessidades, das necessidades das pessoas que nós amamos e também por toda a igreja, de maneira especial nosso Papa Leão XIV. Nós temos hoje um sumo pontífice, o Papa Leão XIV, que é esse que vai nos conduzir a igreja, dirigir a nossa igreja católica para a santidade. Queremos também apresentar o nosso bispo da diocese de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias. Queremos também colocá-lo no coração de Deus, pedindo a ele um coração de pastor que conduza a nossa diocese de São Carlos. Aqui pela sua rádio SDS 93.3 você curte o nosso programa Alfa e Ômega e aumente o som do seu rádio para ouvir a nossa primeira canção. Você e eu, todos nós unidos, conectados no coração de Deus. Evangelho do Dia. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a abrir o seu coração para acolher a palavra do Senhor, o Santo Evangelho desta terça-feira, onde Deus quer falar com cada um de nós. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou sozinhos à mercê de nossa própria sorte, mas nos deu a sua palavra para nos conduzir, nos orientar, dirigir a nossa vida, dar sentido aos nossos passos. A palavra do Senhor hoje é de João capítulo 10, versículos de 22 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E nesse trecho do Evangelho de João que acabamos de ouvir, ele nos convida a refletir sobre 3 aspectos centrais da nossa fé em Jesus Cristo. A identidade de Jesus é o primeiro ponto. O segundo, a escuta da sua voz. Nós estamos nessa semana, que é a semana do bom pastor. E por fim, o terceiro aspecto é a segurança da salvação. Jesus, o primeiro ponto, como o Messias, ele não se impõe, ou seja, os judeus exigem uma declaração explícita de Jesus. Fala-nos abertamente quem tu és, se tu és o Messias. No entanto, Jesus responde que já revelou quem é, mas não apenas por palavras, mas por obras, por sinais, por atos, por misericórdia, pelas curas, pelos milagres. E isso nos ensina que a fé
não nasce apenas de palavras, mas da capacidade de reconhecer Deus agindo em nosso meio, em nosso cotidiano, ao nosso redor. Deus, Ele sempre está agindo em nosso favor. Basta olharmos para a nossa vida e identificarmos a presença, os sinais, as graças de Deus no nosso dia a dia. Quantas coisas Deus realiza em nosso favor e muitas vezes passam despercebido. Um sinal simples, um sinal claro, um sinal da sua presença. Jesus na Eucaristia, os santos sacramentos, onde nós comungamos da sua presença viva, real, eucarística. Também nós temos as pessoas através de palavras, de sinais, que nos falam muito de Deus, aquilo que acontece ao nosso redor. Quantas coisas acontecem ao nosso redor que podem nos falar de Deus. E esse é o primeiro ponto. O segundo é ouvir e seguir Jesus. Jesus, ele diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz. E aqui ele se apresenta como o bom pastor. Como nessa semana nós vamos ver vários evangelhos falando a respeito desse tema. Jesus, que é o bom pastor, aquele que conhece cada um de nós profundamente. Jesus conhece o seu coração, meu irmão, minha irmã. Jesus sabe do que você está passando, o que você está vivendo, as suas angústias, as suas necessidades, as suas dores, as suas dúvidas. Ouvir a voz de Jesus significa mais do que escutar com os nossos ouvidos, significa acolher no coração, confiar nele, nos abandonar nele e seguir a sua voz, seguir a sua palavra. Nem todos escutam a voz de Jesus, pois alguns não estão abertos para escutá-lo. E isso nos convida a nos perguntar: estamos atentos à voz de Deus em nossa vida? Estamos, de fato, querendo ouvir a mensagem de Jesus em nosso dia a dia? E por fim, o terceiro ponto, que implica a segurança nas mãos de Deus. Jesus, ele afirma que dá vida eterna às suas ovelhas e que ninguém pode arrancá-las de sua mão. E isso é um profundo consolo espiritual. Quem está unido a Cristo está em segurança, mesmo em meio às dificuldades, às tribulações, às ameaças do mundo. A união com o Pai é tão plena que ele diz assim: eu e o Pai somos um. E aqui está uma das declarações mais fortes sobre a divindade de Jesus Cristo, a sua unidade com o Pai. Jesus é um com o Pai. Eles não são divididos, mas eles são unidos da mesma natureza, ou seja, da natureza divina. Isso nos dá segurança. Estamos nas mãos de Jesus, estamos seguros nas mãos do Pai. É importante nós refletirmos como eu tenho buscado escutar a voz de Jesus. Eu confio de fato em Jesus, em Deus, a ponto de me abandonar nas suas mãos diante das incertezas, das tribulações que muitas vezes assolam a minha vida no dia a dia? E eu reconheço a presença e as obras de Deus ao meu redor, os sinais da sua presença ao meu redor? E nós queremos finalizar essa reflexão dizendo: Jesus, nós somos tuas ovelhas, tu és o nosso bom pastor. Cuida de cada um de nós, das nossas necessidades. Ensina-nos a fazer sempre a sua vontade, a sermos ovelhas obedientes e a seguir a sua voz, porque a tua voz nos dá segurança e nos indica o caminho melhor para seguir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Terço, Alfa e Ômega. E agora chegou o momento de nós rezarmos o nosso terço, onde nós queremos a cada oração
declarar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que vem, o Senhor dos senhores, o que está assentado ao trono diante do Pai, onde nós queremos juntos com Deus colocar nas suas mãos a nossa intenção, colocar no seu coração os nossos pedidos de oração, e vamos a cada oração declarando essa grandeza de Deus, o poder de Deus sobre todas as nossas situações. Não queremos, como pessoas derrotadas, apresentar as nossas súplicas e necessidades como pessoas que já se deram por vencidos, não, mas queremos apresentar diante daquele que tem o domínio de todas as coisas e que nada passa despercebido ao seu olhar, ao seu coração misericordioso. Queremos nos colocar diante do Senhor, a nossa vida, as nossas necessidades. Rezamos por nós mesmos, mas também, principalmente, rezamos pelas necessidades das pessoas ao nosso redor, tantos doentes, enfermos, necessitados, desempregados, pessoas que estão passando conflitos familiares, com a esposa, o esposo, com os filhos, com a própria família. Queremos colocar diante do Senhor essas necessidades para que sejam apaziguados esses conflitos e que Deus possa reinar na casa de cada um de nós. Queremos colocar as necessidades do mundo, apresentando a nossa igreja, o nosso Papa Leão XIV, que possa governar a igreja com esse coração de pastor, como o próprio Evangelho nos ensina, que Jesus seja o bom pastor na vida também do Papa Leão XIII. Queremos apresentar a nossa diocese, o nosso bispo, os párocos, onde nós participamos em nossas paróquias. Queremos colocá-los todos no coração de Deus e pedir para que eles sejam abençoados, que essa semana, a Semana do Bom Pastor, possa também ser uma semana de intercessão pelos sacerdotes da nossa diocese, de maneira especial da nossa paróquia. Queremos apresentar diante do Senhor as crianças, as suas necessidades, tantos pequenos, fragilizados, muitas vezes desamparados pela própria família, abandonados na própria casa. Queremos colocá-los todos diante do Senhor no coração de Deus. Apresente a sua necessidade, o seu pedido de oração e juntos vamos rezar, iniciando o nosso terço, traçando sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Segunda dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Terceira dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quarta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Quinta dezena. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Baluartes da vocação Alfa e Ômega, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O recado de Deus. E queremos agora, através desse recado de Deus, apresentar para você uma pequena historinha, uma pequena parábola, onde Deus quer falar ao teu, ao meu coração, onde, através de uma pequena história simples, humilde, Deus tem muito a nos falar através de uma mensagem muito importante. Ouça com bastante atenção e tire suas próprias conclusões e reflexões. Um filho chega ao pai e diz: "Ô pai, eu posso te fazer uma pergunta?" "Sim, claro, filho, o que é?" "Pai, quanto que você ganha em 1 hora, hein?" O pai nervoso diz: "Ué, filho, por que você me pergunta uma coisa dessas?" "Ah, pai, eu só quero saber, por favor, me diga, quanto é que você ganha em 1 hora?" "Bom, se você quer saber mesmo, olha, eu ganho R$100 por hora." E o filho abaixa a cabeça e vai embora. O pai fica sem entender nada. No outro dia, o filho corre a ele, todo alegre, e diz: "Pai, o senhor pode me emprestar R$80? "Mas pra quê, filho? Você sabe que eu ralo bastante para ganhar R$80 e não é fácil. Você ainda não tem noção do quanto que é R$80. É bastante, viu?" O menino foi então calado para o seu quarto e fechou a porta. O pai sentou e começou a pensar: que atrevido, né? Uma criança daquele tamanho já querendo R$80 ali na mão. O pai ficou ali refletindo, pensando e resolveu dar os R$80 ao filho. Ele quase não me pede dinheiro e ele perguntou quanto eu ganho por hora. Como eu disse que eu ganhava R$100, acho que é bom dar a ele os R$80 que pediu. Ele foi ao quarto do filho e o filho estava ali deitado, triste, e perguntou: "Filho, você está dormindo?" "Não, pai, eu estou acordado." "Sabe, eu estive pensando, filho, talvez eu tenha sido muito duro com você. Eu tive um longo dia de trabalho e não deveria ter descontado meu estresse em você. Olha, aqui estão os R$80 que você pediu." O menino se levantou num pulo, numa alegria, com um sorriso de orelha a orelha. "Pai, muito obrigado!" Deu um super abraço no pai. Então do seu travesseiro ele puxou alguns trocados ali meio amassados. O homem viu que o menino já tinha algum dinheiro e começou a se enfurecer novamente. O menino lentamente contou o seu dinheiro e em seguida olhou para o seu pai. E o pai disse: "Mas por que você quer mais dinheiro se você já tem aí, filho?" "Ah, é porque eu não tinha o suficiente, pai, mas agora eu tenho." "Papai, eu já tinha R$20. Agora, somado com os seus 80 que o senhor me deu, eu tenho 100. Eu posso comprar 1 hora do seu tempo? Por favor, brinque comigo por 1 hora. Nosso tempo é precioso. Como é que estamos aproveitando o nosso tempo? Será que estamos só trabalhando? Será que estamos só fofocando da vida dos outros, falando mal? Será que só reclamando que não tem tempo para nada? O trabalho, claro, é importante, mas temos que saber administrar também o tempo para dar amor, ouvir as pessoas, brincar com nossos filhos, netos, conversar com a nossa família, com os nossos amigos e amigas. O tempo não para e passa muito rápido. Que hoje, ouvindo esta história, você possa usar o seu tempo da melhor maneira, fazendo bem. Deus te abençoe. E esta pequena parábola nos ajuda a refletir como anda o nosso relacionamento com as pessoas e também o nosso relacionamento com Deus, por que não?
quantas vezes perdemos tempo com tantas outras coisas e não temos tempo para Deus. E para você que quer dedicar um pouco mais de tempo a Deus, você já sentiu aquele desejo de estar mais perto dele? De fortalecer a sua fé, de reencontrar a paz em meio à correria do dia a dia, as tribulações, as dificuldades? Então venha fazer parte do nosso grupo de oração Alfa e Ômega, que acontece em 2 lugares aqui em nossa cidade de Matão. Na paróquia Santa Rosa de Lima, todas as terças-feiras às 19h30. Fica lá no Jardim Santa Rosa, e também na sede da nossa comunidade Alfa e Ômega, onde todas as quintas-feiras às 20 horas nós nos reunimos para rezarmos, para estarmos em oração como irmãos. Fica no final da Avenida Rodolfo Tavares, no bairro Eudes Benassi. E ao mesmo tempo, também nesta quinta-feira, acontece o Alfim Kids, sim, um grupinho de oração para as crianças. Portanto, traga o seu filho, sua filha, seus sobrinhos, netos, para experimentar esta graça e o amor de Deus na vida dos pequenos. Não perca essa oportunidade de renovar a sua alma, de viver momentos de graça e de transformação, onde, através do grupo de oração, você vai perceber que o poder da oração, ele transforma vidas. E aproveito também para convidar você para que todas as quintas-feiras você venha participar da nossa adoração eucarística, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. 12 horas de adoração ao Santíssimo Sacramento, onde você pode escolher um dos horários durante esse tempo e vir estar aos pés do teu amado, daquele que o teu coração ama e tanto busca. Das 7 da manhã às 7 da noite, você tem a oportunidade de estar diante do Senhor, adorando, louvando, agradecendo, bendizendo a sua presença eucarística, através da adoração ao Santíssimo Sacramento aqui na sede da nossa comunidade Alfa e Ômega. Não perca essa oportunidade, Deus te espera de braços abertos. E com a graça de Deus, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Alfa e Ômega, e com muita alegria estive com você nesta 1 hora, trazendo para você a palavra do Senhor, o Evangelho desta terça-feira, e também o nosso texto da comunidade Alfa e Ômega, além de uma parábola e de várias músicas que você pôde acompanhar no decorrer da nossa programação. E agora gostaria de terminar o nosso programa fazendo uma oração a Nossa Senhora de Fátima, cujo dia nós celebramos hoje, ela que apareceu a 3 pastorinhos no ano de 1917 em Portugal, em Fátima. Ó Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, cheia de luz, ternura, compaixão, que aparecestes aos humildes pastorinhos para nos chamar à conversão, à penitência, à oração. Volta teu olhar materno para cada um de nós, hoje te suplicamos com fé. Tu conheces as dores do mundo, os corações inquietos, os lares divididos, as almas cansadas. Estende tuas mãos sobre nós, intercedendo por nossa paz interior, pela reconciliação das famílias, pela cura dos nossos medos, das nossas feridas. Mãe do coração imaculado, ensina-nos a amar como tu amastes, a confiar como tu confiastes e a servir como tu servistes. Guia-nos no caminho da verdade e da vida, que é teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossa Senhora de Fátima, ajuda-nos a rezar com o coração, a viver com simplicidade, a buscar Deus nas pequenas coisas. Que a oração do Rosário seja em nossas mãos um escudo contra o mal, uma ponte de amor entre o céu e a terra. Guarda sob tua proteção os doentes, os pobres, os que sofrem. Seja o consolo para os tristes, luz para os que estão nas trevas e esperança para os que não sabem esperar. Mãe bendita, Rainha do Rosário, consagramos nossa vida, nossa família, nosso coração e todas as nossas intenções a vós. Leva tudo a Jesus, e quando a noite da dor ou da morte se aproximar, acolha-nos nos teus braços de mãe e leva-nos à luz do teu Filho, Jesus, nosso Senhor. Amém.
E com essa oração nós finalizamos o nosso programa Alfa e Ômega nesse dia de hoje, desejando a você toda a bênção e graça, toda a proteção de Nossa Senhora e proteção de Deus. E até amanhã, povo de Deus! Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.